O teclado de papai batia tlec-tlec, o relógio acordou em Tindlém, o silêncio se arrastou, mas entre o relógio e o teclado e o silêncio havia uma orelha à escuta. Os três sons estavam ligados pela luz do dia e pelo ranger das folhas das árvores. Encostando a testa na vidraça fria, Joana olhava para o quintal e houve um momento grande e parado, sem nada dentro. Mas, de repente, num estremecimento, deram corda no dia e tudo recomeçou a funcionar. O teclado trotando, o cigarro do pai fumejando, silêncio, claridade, as coisas revivendo, cheia de pressa, como uma chaleira fervendo a todo vapor. Então olhou com desgosto para tudo aquilo, enjoada daquela mistura. E sempre no pingo de tempo que vinha, nada acontecia se ela continuava a esperar o que ia acontecer. Compreende? Afastou o pensamento difícil, se distraindo com o movimento do pé. Tenho um corpo e tudo o que eu fizer é continuação do meu começo. O pior é que ela poderia arriscar tudo o que tinha pensado, como apagando em uma lousa. A sensação simples e sem adjetivos, tão cega quanto uma pedra rolando sobre ela, a verdade impassível. Mente-se e se cai de novo na verdade. Mesmo na liberdade, quando escolhia alegre novas veredas, ser livre era, afinal, ir se seguindo. E eis de novo um caminho traçado. Estudava matemática e subitamente senti uma tremenda impossibilidade do milagre. Olho por essa janela e a única verdade é que vivo. Sinceramente eu vivo. Quem sou? Bem, isso já é demais. É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei bem, mas não posso dizer. Sobretudo, tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que digo. Sinto quem eu sou, e a impressão desse sentir quem eu sou está alojada na parte alta do cérebro, nos lábios, na língua, principalmente a superfície dos braços e também correndo dentro, bem dentro do meu corpo, mas onde? Onde? Eu não sei dizer. O gosto é cinzento, um pouco avermelhado nos pedaços velhos, um pouco azulado e se move como gelatina, vagarosamente. Às vezes se torna agudo e me fere, chocando-se comigo. De onde vem essa certeza de se estar vivendo? Não passo bem, pois ninguém faz essas perguntas. Mas é que basta silenciar para só enxergar embaixo de todas as realidades a única, irredutível, a da existência. Nada escapa à perfeição das coisas. Essa a história de tudo. Mas estou cansado, apesar da minha alegria de hoje. Alegria que não se sabe de onde vem, como a da manhãzinha de verão. Vamos chorar juntos, baixinho, por ter sofrido a dor numa lágrima simplificada. Mas agora já é desejo de poesia, isso eu confesso. Deus, durmamos de mãos dadas. O mundo rola e em alguma parte há coisas que eu não conheço. Durmamos sobre Deus e o mistério. O dia tinha sido igual aos outros dias. E talvez daí viesse o acúmulo de vida. Mesmo só em certo ponto perdi a sensação de estar mentindo e tinha medo de não estar presente em todos os seus pensamentos. Quis o mar, mas só sentiu os lençóis da cama. O dia prosseguiu e a deixou para trás sozinha. Se lá das estrelas eu me visse aqui na terra, ficaria sozinho de mim mesmo. Mas não era noite, não havia estrelas, impossível se observar a tal distância. Distraída, lembrou-se então de alguém dizendo: tremendamente noturna a minha vida. Depois de falar, esse alguém fica parado, quieto, como um boi à noite. E então nada. Ele morreu assim que pôde. Joana não dormia. É que, entrefechando os olhos e deixando a cabeça cair de lado, valia um pouco como se estivesse chovendo, tudo se misturando levemente. Então, eu me distraio muito, disse Joana para Otávio. Assim como o espaço rodeado por 4 paredes tem um valor específico, provocado não tanto pelo fato de ser espaço, mas pelo fato de estar rodeado de 4 paredes. Bem longe, a montanha pairava grossa e fechada. Havia 2 maneiras de ver a montanha.
imaginando que estava longe e era grande, e que era pequena e estava perto, mas, de qualquer modo, uma montanha estúpida, castanha e dura. Como odiava a natureza às vezes. Sem saber porquê, lhe pareceu que a última reflexão misturada à montanha concluía alguma coisa. Aquilo cinzento e verde estendido dentro de Joana como um corpo preguiçoso, magro e áspero. Bem dentro dela, inteiramente seco, como um sorriso sem saliva, como olhos sem sonos e enervados. Aquilo se confirmava diante da montanha parada. Era um pensamento. O que não conseguia pegar com a mão estava agora glorioso e alto e livre, e era inútil tentar resumir. Ar puro, tarde de verão, porque havia seguramente mais do que isso. Uma vitória inútil sobre as árvores folhudas, sem ter que fazer de todas as coisas. Oh, Deus, isso sim, isso. Se existisse Deus, é que ele teria desertado daquele mundo subitamente, excessivamente limpo, como uma casa ao sábado, quieta, sem poeira, cheirando a sabão. Então, eu me distraio muito, Otávio. Se sentiu como um galho seco, espetado no ar. Das noites longínquas vinha um cheiro frio de mato molhado. Era muito cedo e tinha tomado café com um bolo esquisito. Agora pesava ali no estômago e lhe dava uma tristeza de corpo que se juntava àquela outra tristeza. E tinha aquela coisa imóvel atrás da cortina que via quando ia dormir e quando acordava. Atravessou a extensão de areia que levava à casa da tia pela praia. Essa areia, afundando, mata um cristão. A ventania vinha do mar invisível, trazia o barulho cansado das águas. Os coqueiros se retorciam, desesperados. Meu Deus, o que aconteceu com as coisas? Tudo gritava. Joana, indo para a casa da tia, a porta para o interior da casa se abriu finalmente. Antes que pudesse fazer qualquer movimento de defesa, Joana foi sepultada entre os gordos seios da tia em um abraço. Depois de ter descansado, Joana empurrou a porta e saiu. E, pela porta aberta, o terrível desapontamento. A tia viu por alguns momentos as pernas magras e descobertas da sobrinha correrem entre o céu e a terra até desaparecerem rumo ao mar. Ainda sentia o perfume doce que vinha dos seios da tia. Sem se conter mais a repugnância, vomitou o corpo doloroso e vingativo. Além das pequenas ondas, tinha o mar. O mar. Às vezes, quase fechava os olhos, bem ao nível do mar, e tão aguda era a visão, apenas a linha comprida e infinita unindo seus olhos à água. O mar além das ondas, grande, 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 sorriu ela. E de repente, assim, sem esperar, sentiu uma coisa forte dentro de si. Era uma coisa grande que vinha do mar e que vinha do gosto de sal na boca e dela própria. Não era tristeza, mas uma alegria quase horrível. Sua felicidade aumentou. Reuniu-se na garganta como um saco de ar. Mas agora era uma alegria séria, sem vontade de rir. Era uma alegria quase de chorar, meu Deus. Devagar veio vindo o pensamento, sem medo, não cinzento e choroso como da outra vez, mas nu e calado embaixo do sol, como a areia branca. Papai morreu! Papai morreu! Respirou vagarosamente. Papai morreu! Agora sabia mesmo que o pai tinha morrido. Agora, junto ao mar, o pai tinha morrido, assim como o mar era fundo. O pai tinha morrido, como não se vê o fundo do mar. Não estava abatida de chorar. Compreendia que o pai tinha se acabado, só isso. E sua tristeza era um cansaço grande que caminhou com ela pela praia imensa. Andou, e não havia o que fazer. O pai tinha morrido. O que acontecesse contaria a si própria. Mesmo ninguém entenderia. Ela pensava coisa e depois não sabia contar igual. Sobretudo nisso, de pensar. Tudo é tão impossível. Por exemplo, uma coisa que se pensava não existia antes de se pensar. O que se pensava passava a ser pensado. Mais ainda,
Nem todas as coisas que se pensam passam a existir. Se eu digo, por exemplo, flores em cima do túmulo, pronto, eis aí uma coisa que existia antes de eu pensar. Tudo isso era impossível de explicar, como a palavra tudo. Mas mesmo assim, ela não sabia quando dizer sim. Por exemplo, o mar. O mar era muito. Tinha vontade de se afundar na areia pensando nele. Ah, o medo, o medo. Porém, não era só medo, um aperto na garganta. Mas não era só isso. Os olhos abertos, piscando, misturados com a coisa atrás daquela cortina. A liberdade que às vezes sentia, mas de percepções por demais orgânicas para serem formuladas em um pensamento. Às vezes, no fundo da sensação tremulava uma ideia. O estado para onde deslizava eternidade. O próprio pensamento adquiria uma qualidade de eternidade, se aprofundava magicamente e se alargava sem propriamente um conteúdo e sem propriamente uma forma, mas sem dimensões também. A impressão de que se conseguisse se manter na sensação por mais uns instantes, teria uma revelação, assim, facilmente, como enxergar o resto do mundo, apenas se inclinando da Terra para o espaço. Eternidade não era só o tempo, mas algo como a certeza enraizadamente profunda de não poder conter o tempo no corpo por causa da morte. A impossibilidade de ultrapassar a eternidade era a eternidade. Dava a ideia de eternidade a impossibilidade de saber quantos seres humanos se sucederiam após seu corpo, que um dia estaria distante do presente com a velocidade de um raio. Definia a eternidade e as explicações nasciam fatais como as pancadas do coração. Porém, mal brotavam, tais verdades se tornavam vazias. Definir eternidade como uma quantidade maior que o tempo, e maior mesmo do que o tempo que a mente humana pode suportar em ideia, também não permitiria, ainda assim, alcançar sua duração. Sua qualidade era exatamente não ter quantidade, não ser mensurável e divisível, porque tudo o que se podia medir e dividir tinha um princípio e um fim. Eternidade não era a quantidade infinitamente grande que ia se desgastando. Na sucessão também se encontrava a dor, porque o corpo era mais lento que o movimento de continuidade ininterrupta. A imaginação aprendia e possuía o futuro do presente, enquanto o corpo restava no começo do caminho, vivendo em outro ritmo, cego às experiências do espírito. Através dessas percepções, por meio delas, Joana fazia existir alguma coisa. Havia muitas sensações boas. Subir o monte, parar no cume e sentir atrás a extensão conquistada lá longe, o vento esvoaçando os cabelos, mas sabendo que a terra embaixo dos pés era tão profunda e tão secreta que não precisava temer a invasão do entendimento, dissolvendo todo o seu mistério. Assim, um cão latindo, recortado contra o céu, isso era isolado, não precisava de mais nada para se explicar. Uma porta aberta a balançar para lá e para cá, rangendo no silêncio de uma tarde. E de repente, sim, ali estava a coisa verdadeira, um retrato antigo de alguém que não se conhece e nunca se reconhecerá porque o retrato é antigo ou porque o retrato se tornou pó. Também um mastro sem bandeira, fincado num dia de verão. Para se ter uma visão, a coisa não precisava se manifestar, bastava existir, de preferência parada e silenciosa, para nela se sentir a marca, por Deus, a marca da existência. Mas isso não deveria ser buscado, uma vez que tudo o que existia, forçosamente existia. É que a visão consistia em surpreender o símbolo das coisas nas próprias coisas. As descobertas vinham confusas. Como esclarecer a si própria, por exemplo, que linhas agudas, compridas, tinham claramente marca de existência. Eram finas e magras, em dado momento paravam, tão linhas, tão no mesmo estado como no começo, interrompidas, sempre interrompidas, não porque terminassem, mas porque ninguém podia levá-las a um fim. Assim se lembrava a menina Joana diante do mar, a paz que vinha dos olhos do boi, a paz que vinha do mar, do gato podre endurecido na calçada. Tudo isso é um, tudo isso é um. A confusão estava no entrelaçamento do gato podre, do boi,
com ela mesma. A confusão vinha também de que não se sabia se tinha entrado nesse tudo é um ainda quando era pequena, ou agora, diante do mar, depois, lembrando. No entanto, essa confusão não trazia apenas graça, mas a realidade mesma. Lhe parecia que se ordenasse e se explicasse claramente o que ela estava sentindo, teria destruído a essência desse tudo é um. E se tudo era um, por que continuar a viver? A essa verdade que, mesmo revelada, Joana não poderia usar porque era a sua própria raiz prendendo seu corpo a tudo o que não era mais o seu eu. Descobria coisas a respeito de si mesma, exatamente no momento em que falava, o pensamento correndo paralelo à palavra. Brincava de sonhar. A princípio, sonhava com carneiros, com ir à escola, com gatos tomando leite. Aos poucos, sonhava com carneiros azuis, com ir a uma escola no meio do mato, com gatos bebendo leite em pires de ouro. E cada vez mais se adensavam os sonhos e continham coisas difíceis de se diluir em palavras. Sonhei que bolas brancas subiam de dentro. Que bolas? De dentro de onde? Não sei. Só sei que elas vinham. Joana podia pensar e sentir em vários caminhos diversos simultaneamente. Assim, enquanto Otávio falava, apesar de ouvi-lo, observava pela janela uma velhinha ao sol, como um galho trêmulo à brisa, um galho seco, onde havia tanta feminilidade, se a vida não tivesse secado no seu corpo. E também podia se esperar o instante que vinha, que vinha, que vinha, e de súbito se precipitava em presente, e de repente se dissolvia. E outro que vinha. Na busca de prazer está resumida a vida animal. A vida humana é mais complexa. Também se resume somente na busca de prazer, mas também no medo dessa busca e, sobretudo, na insatisfação dos intervalos. Toda ânsia é busca de prazer, todo remorso, piedade, bondade é o seu temor, todo o desespero e as buscas de outros caminhos são a insatisfação. Eis aí um resumo, se você quer. Alguma coisa virá em breve. O tio e a tia já estavam à mesa. Mas a quem perguntar? A quem deles ela diria: tenho cada vez mais força, estou crescendo, serei moça? Nem a eles, nem a ninguém, porque também a nenhum poderei perguntar: me diga como são as coisas, e ouvir: também eu não sei. Com quem Joana agora falaria a respeito das coisas que existem com a naturalidade com que se fala das outras, das que apenas estão, coisas que existem, outras que apenas estão. Se surpreendeu com esse novo pensamento que viveria de agora em diante, outros pensamentos nasceriam e viveriam como ela própria. Talvez ninguém mais haveria para lhe dizer como o professor: vive-se e morre-se. Olhou-os na mesa. Sua tia brincava com uma casa, uma cozinha, um marido, uma filha casada, visitas. O tio brincava com o trabalho de administrar uma fazenda, de ler jornais. De quando em quando, ocupados com os seus brinquedos, se lançavam olhares inquietos, como para se assegurarem de que continuavam a existir. Mas por que hoje não se abandonavam nas cadeiras? Por que cuidavam de não chocar os talheres como se alguém estivesse morto ou dormindo? Sou eu, adivinhou Joana. Ao redor da mesa escura, também o silêncio tinha se sentado nessa noite. Na hora do banho, alisa os cabelos, a cintura, os quadris, a vida. O que houve? Os olhos abertos e mudos das coisas continuavam brilhando entre os vapores no banheiro. Sobre o mesmo corpo alegre existe água. Água! Seres nascidos do mundo como água! Se fecha dentro de si, não querendo olhar. Não querendo olhar. Desliza pelo corredor, a longa garganta vermelha e escura e discreta, por onde afundará no bojo, no tudo. Na cama silenciosa, flutuante, na escuridão, se aconchega. Tudo é vago e mudo. Atrás dela se alinhavam as camas do dormitório no internato. E à frente, a janela se abria para a noite chuvosa. Descobri, atrás das nuvens, um milagre brilhante, estrelas, pontinhos brilhantes e parados no céu,
como um aviso parado, como um farol. O que tentam dizer as estrelas? Nelas presinto o segredo. Esse brilho é o mistério que flui dentro de mim. Aqui, junto à janela, o ar é mais calmo. Estrelas, estrelas, a palavra estala entre meus dentes em estilhaços frágeis. Purificai-me um pouco e terei a massa desses seres que se guardam atrás da chuva. Nesse momento, minha inspiração dói em todo o meu corpo. Mais um instante e ela precisará ser mais do que uma inspiração. E em vez dessa felicidade asfixiante, como um excesso de ar, sentirei nítida a impotência de ter mais do que uma inspiração, de ultrapassá-la, de possuir a própria coisa e ser realmente uma estrela. Que importa o que é realmente? A cama desaparece aos poucos, as paredes tombam vencidas e eu estou no mundo solto. Me levanto suave como um sopro, os pés leves, atravesso campos além da terra, do mundo, do tempo, de Deus. Mergulho e depois emerjo, como de nuvens das terras ainda não possíveis. Ainda não possíveis. Daquelas que eu ainda não soube imaginar. Ando, deslizo, continuo, sempre, sem parar, só distraindo minha sede cansada de pousar num fim. Onde foi que eu já vi uma lua alta no céu, branca e silenciosa? Um mastro sem bandeira, ereto e mudo, fincado no espaço, tudo à espera da meia-noite. Estou me enganando, preciso voltar. Ainda existe a Terra, e porque a primeira verdade está na Terra e no corpo. Se é possível essa comunicação distante com as estrelas, é que alguma coisa quase semelhante a uma estrela trêmula há dentro de mim. Eis-me de volta ao corpo. Quando me surpreendo ao fundo do espelho, me assusto. Mal posso acreditar que tenho limites, que sou recortado e definido, porque eu me sinto espalhado no ar, pensando dentro das coisas, vivendo nas coisas além de mim mesmo. Também me surpreendo, os olhos abertos para o espelho pálido, de que haja tanta coisa em mim além do conhecido. Analisar instante por instante, perceber o núcleo de cada coisa feita de tempo ou de espaço, possuir cada momento, ligar a consciência a eles. Isso é a vida? Mesmo assim, ela me escaparia. Outro modo de captá-lo seria somente viver. O que importa, afinal? Viver ou saber que se está vivendo? Onde está o que quero dizer? Onde está o que devo dizer? Inspirai-me, eu tenho quase tudo. Eu tenho o contorno, a espera da essência. É isso? O que deve fazer alguém que não sabe o que fazer de si? Utilizar-se como corpo e alma em proveito do corpo e da alma? Tudo o que possuo está muito fundo dentro de mim. Um dia, depois de, enfim, falar, ainda terei do que viver? Ou tudo o que eu falasse estaria aquém e além da vida? Tento achar a vida em si mesma. No momento em que fecho a porta atrás de mim, instantaneamente me desprendo de tudo que estava pensando. Tudo o que já passou comigo vai se distanciando tanto de mim, ficando cada vez mais longínquo. Me vejo solitário, jogado num cubículo sem dimensões, onde a luz e a sombra são fantasmas quietos. No meu interior encontro o silêncio procurado, mas dele fico tão perdido de qualquer lembrança, de qualquer ser humano e de mim mesmo, que transformo essa impressão em certeza de solidão física. Se desse um grito, imagino já, sem lucidez, minha voz teria um eco tão indiferente como das paredes da terra que o fizeram ecoar. Só encontro vida à medida que vou vivendo coisas. Caio em uma solitude branca, ilimitada. Prisão, liberdade, são essas as palavras que me ocorrem. Mas liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. Mas talvez esse desejo seja só uma ideia, nada mais. Mas a ideia é verdade, grito. Mas são raros os instantes quando ontem, na aula, repentinamente pensei a clara noção do perfeito, a liberdade súbita que senti quando naquele dia, quando caí no rio, antes estava fechado, opaco, mas quando me levantei, saí molhado, escorrediço. Foi como que se eu estivesse nascido da água. Qualquer coisa se agitava no meu mais profundo, mas era certamente apenas alguma coisa do meu corpo. Mas num doce milagre tudo se torna transparente, e isso era certamente minha alma também.
E nesse instante havia o silêncio. Era um pedaço do silêncio do campo, que também era o meu silêncio. Continuei a passos lentos, escutando dentro de mim a felicidade alta e pura, como um céu de verão. É preciso que eu não esqueça que fui feliz, que estou sendo feliz mais do que se pode ser. Eu estava sentada na catedral e subitamente, antes que pudesse compreender o que se passava comigo, um cataclisma, o órgão invisível desabrochou em sons cheios, trêmulos e puros. Era tão perfeito o momento que eu nada temia. Alguma coisa dentro de mim queria morrer naquele instante. Qualquer instante que sucedesse aquele seria mais baixo e vazio. Queria subir e só a morte, como um fim, me daria o auge sem a queda. Joana só olhou mais atentamente quando ouviu aquele tom de voz. Olhou a mulher com curiosidade. Devia ter vivido alguma coisa que Joana ainda não conhecia. Não compreendia aquela entonação tão longe da vida, tão longe dos dias. Aquele timbre tinha uma história. Provavelmente no fim da vida, a cada timbre ouvido de si mesmo, uma onda de lembranças próprias sobe até a memória e se diz: quantas vozes eu tive? Joana se inclinou para a mulher. Tinha chegado até ela à procura de uma casa onde morar e ali sim estava qualquer coisa que Joana não esperava. Uma pausa durante a conversa. A criatura explicava sobre a casa e ao mesmo tempo passeava os olhos na paisagem, sem interesse. Casada? Perguntou Joana. Viúva, moro sozinha, mas vou lhe pedir licença para me despedir, já que não lhe interessa a casa. Preciso lavar umas peças de roupas antes de tomar minha fresca na janela. Essa mulher não tinha história, porque se lhe aconteciam coisas, estas não eram ela e não se misturavam à sua verdadeira existência. O principal, incluindo o passado, o presente e o futuro, é que estava viva. Esse o fundo da narrativa. Por que descrever mais do que isso? É certo que lhe aconteciam coisas vindas de fora. Perdeu ilusões, sofreu alguma doença, lhe aconteceram coisas. Mas por que contar fatos e detalhes se ela era apenas a vida que corria em seu corpo sem cessar? Que vida? A que se debatia dentro dela e que não era nada! Muitos anos de sua existência gastou à janela, olhando as coisas paradas e as que passavam. Ainda não tinha se cansado de existir, mas uma vez se inquietou, passou a sair. Foi então que escolheu um marido que morreu depois de fecundá-la. Ela continuou e se desenvolvia muito bem e não procurou mais as pessoas. Encontrou a janela onde se instalou em companhia de si mesma. Um dia, porém, se viu diferente. Andou de um lado para o outro e se cansou. Depois passou a pensar em coisas, mas não conseguia inteiramente. Dentro de si algo já ia tentando parar, mas nada enxergava em si, senão um reflexo de seu antigo eu. Continuou a andar por vários anos. Ainda num último esforço, tentou inventar alguma coisa, um pensamento que a distraísse, mas foi inútil, porque ela só sabia viver, até que a ausência de si mesma acabou por fazê-la cair dentro da noite e, pacificada, escurecendo, morreu docemente, como se fosse um fantasma. Não se sabe de mais nada, porque ela morreu. Sabe-se apenas que no fim ela também estava sendo feliz, como uma criatura pode ser, porque ela nasceu para o essencial, viver e morrer, e no meio do caminho o sofrimento. Sua existência foi tão completa e tão ligada à verdade que provavelmente na hora de se entregar e se findar, teria pensado, se tivesse o hábito de pensar, eu nunca fui. Também não se sabe o que se fez dela. Há uma vida tão bela como a dela, deve ter se seguido uma morte bela também. Certamente, hoje, é grãos de terra. Olha para cima, para o céu, durante todo o tempo. Às vezes chove, ela fica inchada e redonda nos seus grãos. Depois vai secando e qualquer vento a dispersa. Ela é eterna agora. Compreendia a vida, porque não era suficientemente inteligente para não compreendê-la. Mas de que valia qualquer raciocínio se subisse ao ponto de entender a vida sem enlouquecer, no entanto? Não se poderia conservar o conhecimento como conhecimento, mas apenas
transformar esse conhecimento em atitude de vida, nosso único modo de possuir e experimentar o entendimento. Só entendemos via esse nosso modo limitado de entender. Por isso, o conhecimento mais profundo é impossível por estar em infinitos outros modos. São tão pobres os nossos caminhos do entendimento. E com isso, Joana tinha se vingado e jogado sobre aquela mulher antes entumecida de vida, seu pensamento frio e inteligente. Um instante. Aquele trecho de vida era uma mistura do que já se tinha vivido com o que ela ainda iria viver, tudo fundido. Estranho, estranho. A luz alaranjada das 9 horas, aquela impressão de intervalo vinda de contar o tempo, seu coração batendo apressado de encontro ao calor da manhã e, atrás de tudo, feroz, ameaçador, o silêncio latejando, grosso, impalpável. Tudo se desvaneceu. Em breve, Joana não saberia dizer se a impressão da manhã foi algo verdadeiro ou se apenas uma ideia. Mas um súbito cansaço a confundiu. Por um minuto lhe pareceu que já tinha vivido e que estava no fim. E logo em seguida, que tudo tinha sido branco até agora, como um espaço vazio, e que ouvia, longínqua e surdamente, a vida se quebrando como vidros, o ruído se aproximando, violento. E agora? Não pôde deixar de notar o seu próprio rosto no espelho. Com ele, se distraiu um instante. Mas, justamente, sempre acontecia uma pequena coisa que a desviava da torrente principal. Se odiava? Não. Odiar-se-ia mais se já fosse um tronco imutável até a morte, apenas capaz de dar frutos, mas não de crescer dentro de si mesma. Desejava ainda mais. Inaugurar-se num terreno novo, onde todo pequeno ato tivesse um significado, onde o ar fosse respirado, como da primeira vez. E se pensou longínquamente, de súbito, um clarim cortasse com seu som agudo aquela manta da noite e deixasse a campina livre, verde e extensa, pernas quase voando, atravessando rios, montanhas, vales. Neles pensando, sentia o ar fresco circular dentro de si própria. Mas em breve voltou a si mesma numa queda vertical. Era preciso se divertir, pois, afinal, um dia não morreria. De novo a inquietação, pura, sem raciocínios. E, de lá do fundo de si mesma, das profundezas chamo por vós. Das profundezas chamo por vós. Aos poucos foi renascendo, abriu os olhos vagarosamente e voltou à luz do dia. E, no entanto, por um caminho natural, se não buscasse um Deus exterior, terminaria por se endeusar, por explorar sua própria dor, amando o seu passado, buscando refúgio e calor em seus próprios pensamentos, então já nascido com vontade de obra de arte, e depois servindo de alimento velho nos períodos estéreis. Também havia o perigo de se estabelecer no sofrimento e se organizar dentro dele. Por que não tentar amar? Por que não tentar viver? Música pura se desenvolvendo numa terra sem homens. A música sem apoio em coisas, em espaço ou tempo. Tão distante das qualidades humanas que poderia se confundir com o silêncio. Porque essa música seria a única necessária, a única possível projeção vibrante da matéria. E do mesmo modo, porque não se entende a matéria e não se percebe até que os sentidos com ela se choquem novamente. No meio do raciocínio inútil, veio-lhe um cansaço, um sentimento de queda. Sobre a testa, os dedos largos e gordos de Deus, o abençoando como um bom pai. Um pai feito de terra e de mundo, contendo tudo, tudo! Espiava as mãos de sua tia tocando piano. 2 animais escuros pulando sobre as teclas, sobre a pele cinzenta, o grande decote redondo descobrindo o pescoço onde as veias arquejavam, trágicas. O guarda-chuva usado com aterrorizante desenvoltura, como bengala. Pedir perdão por desejar. Não, que, enfim, ela morresse. Ir embora. Se afastar daquele mundo horrível, repugnantemente humano. No rosto, os 2 pequenos brilhantes tremiam de sua orelha murcha. Joana e Otávio só se entendiam quando se beijavam. Quando Otávio
encostava a cabeça assim no seu seio, mas a vida era mais longa. Haveria momentos em que se olhariam de frente sem que suas mãos pudessem se alcançar. E então o silêncio pesando estaria sempre separado dela e apenas se comunicariam nos instantes destacados, na hora de muita vida e na hora de ameaça de morte. A vida mais morna era necessária exatamente para viver esses momentos destacados. Às vezes se revoltava longínquamente. A vida é longa, temia os dias, um atrás do outro, sem surpresas. Humano, os homens individualmente separados, inventaram reflexões. Se uma pedra cai, essa pedra existe. Houve uma força que fez com que ela caísse. Um lugar de onde ela caiu. Acho que nada escapou à natureza do fato, a não ser o próprio mistério do fato. Às vezes via Joana como o espírito a abandonava e então se revelava o que, por uma vigilância sobre-humana, jamais se descobriria. No rosto, os traços limitados e pobres não tinham beleza própria. Nada restava do antigo mistério senão a cor da pele, creme, sombria. Se os instantes de abandono se prolongavam e se sucediam, então se via nela a feiura, a brutalidade e mais, alguma coisa cega dominava seu corpo como numa decomposição. A distância que separava o sentimento das palavras, eu já pensei nisso. E o mais curioso é que no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Ou pelo menos o que me faz agir não é seguramente o que eu sinto, mas o que eu digo. E Joana, toda plena de si, se tornou dolorosamente pesada. Caminhou de um lado para o outro, perplexa com a mudança. Como? Se perguntava, e sentia que estava sendo ingênua. Aquilo tinha dois lados. Sua leveza foi substituída por miséria e cansaço, como um animal que mata a sede, bebendo água, inundando o seu corpo por dentro. Sofreu de incompreensão, sozinha, até que encostando a testa no vidro da janela, rua quieta, a tarde caindo, o mundo lá fora, se sentiu depois como se tivesse voltado às suas verdadeiras proporções, miúda, murcha, humilde, serenamente vazia. Estava pronta. E a nova glória e o novo sofrimento foram mais intensos e de quantidade mais insuportáveis. Se casou! Só não se habituava a dormir. Dormir era cada noite uma aventura. Cair da claridade fácil em que vivia para o mesmo mistério sombrio e fresco da escuridão. Morrer e renascer, resvalar de uma verdade a outra, sempre esquecida da primeira, sempre insatisfeita. Sua vida era formada de pequenas vidas completas, de círculos inteiros, fechados, que se isolavam uns dos outros. Só que no fim de cada um desses círculos, em vez de Joana morrer e principiar a vida no outro plano inorgânico ou orgânico inferior, recomeçava tudo de novo no mesmo plano humano. Nenhuma felicidade ou infelicidade tinha sido tão forte que tivesse transformado os elementos de sua matéria, lhe dando um caminho único, como deve ser o verdadeiro caminho. Continuo sempre me inaugurando, abrindo e fechando círculos de vida, jogando os círculos de lado, murchos, cheios de passado. Por que tão independentes? Por que não se fundem num só bloco, me servindo de lastro? É que eram demasiado integrais, condensados neles mesmos, que não precisavam de passado nem de futuro para existirem. Traziam um conhecimento que não servia como experiência. Sua curta glória talvez não tivesse outro valor, senão o de lhe dar certo prazer de raciocínio, assim como se uma pedra cai, essa pedra existe, essa pedra caiu de algum lugar, essa pedra, ela errava tanto. O casamento. Joana se lembrou de repente dela mesma em pé no topo da escadaria. Não sabia se alguma vez tinha estado no alto de uma escada, olhando para baixo, para muita gente. Muito provável mesmo que nunca tivesse vivido aquilo, pois não tinha consistência na sua memória. Mas algo daquilo era persistentemente familiar.
Absurdo, pois era mentira. Mas, apesar de tudo, a impressão continuava, querendo ir à frente, como se o principal estivesse além da escadaria. Desceu pela escadaria, sentindo na planta dos pés aquele medo frio de escorregar, nas mãos o suor, na cintura uma fita apertando, a puxando para cima, como um leve guindaste, o olhar brilhante e curioso de um homem a atravessando e lhe deixando como se tivesse comprimido um botão no escuro, o corpo iluminado. Ela era percorrida por longos músculos inteiros. Qualquer pensamento descia por essas cordas polidas até tremer ali nos tornozelos, onde a carne era macia como um frango. Parava no último degrau, pousava levemente a palma da mão sobre o corrimão frio e liso, e sem saber por que sentia uma súbita felicidade quase dolorosa, um quebranto no coração, como se ele fosse de massa mole e alguém mergulhasse os dedos nele, revolvendo maciamente. Por quê? Levantou fragilmente a mão num gesto de recusa. Não queria saber. Mas agora já lhe surgia a pergunta. E como resposta absurda, lhe veio o corrimão lançado com desenvoltura do alto, como uma serpentina envernizada. Foi aos poucos recuperando a realidade, apesar de seu esforço em contrário. Novamente o corpo insensível, opaco e forte, como uma coisa viva há muito tempo. Tentou, inquieta, se transpor de novo para o topo da escadaria. Enxergou o quarto, as cortinas acenando irônicas, a cama obstinadamente imóvel, inútil. Tentou, inquieta, se transpor de novo para o topo da escadaria, descê-la novamente. Se enxergou caminhando, mas não sentiu mais as pernas trêmulas, nem o suor nas mãos. Então viu que tinha se esgotado a lembrança. Ficou à espera junto da estante de livros onde tinha ido buscar... o quê? Franziu a testa, sem muito interesse. O quê? Procurou achar engraçado aquela impressão. No centro da testa existia agora um buraco no lugar de onde tinha extraído a ideia do que tinha ido buscar. Joana se viu com Otávio. Sua piedade os abrangiam. Ela via os dois juntos, coitados e infantis. Os dois iam morrer. Esse mesmo homem, agora tão vivo, ela mesma, com toda a sua capacidade de querer sentir, as coisas principais lhe vinham a qualquer momento. Também nos momentos vazios, os enchendo de significados. E sei que a verdade poderia estar no contrário do que penso. Assim, sobretudo, encostou a cabeça no peito de Otávio e o coração dele foi milimetricamente moldado a adiar, só adiar, pensou Joana, antes de parar de pensar. Mas era da natureza de Joana nunca se sentir ridícula. Otávio, pelo contrário, bastava um frágil riso mais agudo para quebrá-lo e torná-lo miserável. Não vou me perder em grandes ideias, pois eu sou outra coisa. A verdade é que se não tivesse dinheiro, se não amasse e se Deus, se tudo, o que faria? Meu lado negativo é belo e côncavo como um abismo. O que não sou deixaria um buraco enorme na terra. Nada se perde, nada se cria. O homem que não apenas compreendesse isso, mas sentisse, seria tão feliz como aquele que realmente acredita em Deus. Está chovendo no mundo. A tragédia moderna é a procura vã de adaptação do homem ao estado de coisas que ele mesmo criou. O início de toda a construção do homem é o porquê. A curiosidade, o devaneio, a imaginação, eis o que formou o mundo moderno. Só pensar e ir falando, nunca sair desse mundo, nunca! Tudo o que poderia existir já existe. Nada mais pode ser criado, senão revelado.
Isso não afirma a imortalidade da alma? É claro, mortalidade como alma distinta e raciocinante e imortalidade pela transformação na natureza, escreveu Spinoza. Nem o entendimento, nem a vontade pertencem à natureza de Deus. Tinha mostrado a frase a Joana. Ela se mostrou curiosa. Quis ler o livro. A natureza abstrata de Deus. A beleza das palavras. O que estou fazendo, afinal? Diante da janela aberta, se viu segurar os ombros, em face daquela mesma pergunta. O que estou fazendo, afinal? Mas, apesar de tudo, como às vezes tudo se simplificava, Lídia observava Otávio num de seus momentos feios, a testa enrugada, o olhar estúpido. É que ele pensava, enquanto o seu coração ia batendo. E Joana se lembrava das antigas colegas, daquelas meninas sempre vivas, sabendo tudo, daquelas moças de quem nunca tinha podido se aproximar de verdade, calada como era e sem ter propriamente o que dizer. Lídia olhava Otávio sem prestar atenção às suas palavras, e era doce e bom saber que entre ambos havia segredos, tecendo uma vida fina e leve sobre a outra vida, a real. Dentro de cada um deles se acumulavam conhecimentos nunca antes devassados por estranhos. Milagrosamente, ele tinha compreendido tudo, sem que se falassem. Ninguém saberia que um dia tinham se querido tanto que haviam permanecido mudos, sérios, parados, um em frente do outro. Ele iria embora um dia, mas não importava. Ela sabia que entre os dois havia segredos. Se fosse embora, se amasse outra mulher, iria embora e amaria outra mulher para lhe participar depois, mesmo que nada lhe contasse. Uma vez ia caindo, ele a amparou, endireitou seu cabelo num gesto distraído. Ela lhe agradeceu, se olharam com um sorriso e de repente se sentiram ofuscantemente felizes. Se puseram a andar mais depressa, os olhos abertos, deslumbrados, olhando adiante. Verdade é que a qualidade desses acontecimentos era tal que não se podia rememorá-los falando, nem mesmo pensando com palavras, só parando um instante e sentindo de novo, mesmo que depois esquecesse. Mas na sua alma, porém, certamente restaria qualquer marca clara, colorida, anotando a sensação e aquela tarde. E quando seu filho nascesse, eles seriam uma pequena família. Uma pequena família! Um bom fim para toda a sua história. Quando Lídia engravidou de Otávio, esta se atrevia em outros pensamentos antes não ousados. Mesmo quando Otávio surpreendeu sua expressão, assustado, uma crueldade distraída, compreendendo ele apenas que estava excluído daquele sorriso. Porque era um sorriso horrível, satisfeito, apesar dela conservar o rosto sério, os olhos abertos, olhando para frente. Por que terei eu um filho? Por que eu? É estranho. Perguntar-se-ia daí um instante, o que estou fazendo afinal? A noite densa e escura foi cortada ao meio, separada em dois blocos negros de sono, onde eu estava. Entre os dois pedaços, ali, os vendo, o que já tinha dormido e o que ainda iria dormir. Isolada no sem-tempo, num intervalo vazio, esse trecho seria descontado de seus anos de vida. O teto, pintado na cor branco triste, se uniam sem arestas. Aquele temor das antigas noites sem chuva, na escuridão sem sono. E agora o homem ali deitado na cama, dormindo diante de Joana. Badaladas de relógio só terminam quando terminam. Nada há a fazer. Ou se joga uma pedra em cima e depois do barulho de vidros e de molas quebradas, o silêncio escorrendo como sangue. Por que não matá-lo? Tolice! Esse pensamento era inteiramente forjado. Enxergou de longe, do alto da lâmpada, apagada a si mesma, perdida e miúda, junto do homem que podia acordar e a qualquer momento voltar a viver. E subitamente, traiçoeiramente, teve um medo real tão vivo como as coisas vivas. Talvez ele a estrangulasse, a assassinasse,
Por que não? Se assustou a audácia com que seu próprio pensamento avançava, aguiando como uma luzinha móvel e trêmula através do escuro. Para onde ia? Mas por que Otávio não a estrangularia? Não estavam sós? E se ele estivesse louco sob o sono de uma fonte oculta, lhe veio subindo pelo corpo a angústia, lhe enchendo todas as células. Enfim, sob respiração difícil, aquele ser vivo era seu. Aquele estranho e desconhecido, aquele outro mundo era seu, mas lhe veio algo maior que o sofrimento, um desejo de amor crescendo e a dominando, como uma rápida vertigem. Lhe veio a consciência do mundo, da sua própria vida, do passado, aquém de seu nascimento, do futuro, além do seu corpo. Sim, perdida, como um ponto sem dimensões. Uma vez, um pensamento, ela tinha nascido, ela morreria. Agora subitamente compreendia que o amor podia fazer com que se desejasse o momento que vem no impulso que era a vida. Cada vez mais, tudo era passado. E o passado, tão misterioso como o futuro, estava mais escuro. Ela não via Otávio, senão como uma sombra. Ele se apagava cada vez mais. Lhe escorregava por entre as mãos, morto, no fundo do sono. E ela, solitária, como o tic-tac do relógio em uma casa vazia. O frio da madrugada próxima lhe atravessando a camisa fina. Sozinha no mundo e esmagada pelo excesso de vida. Mas a libertação veio e Joana tremeu ao seu impulso, porque branda e doce, como um amanhecer num bosque, nasceu a inspiração. Então, ela inventou o que deveria dizer. Os olhos fechados, entregue, disse baixinho, palavras nascidas naquele instante, nunca antes ouvidas por ninguém, ainda tenras de criação, brotos novos e frágeis. Eram menos que palavras, apenas sílabas soltas, sem sentido, mornas. Falava as palavras vindas de antes da linguagem, da fonte, da própria fonte. Se aproximou dele, entregando-lhe sua alma e se sentindo, no entanto, plena, como se tivesse sorvido o mundo. As árvores escuras no jardim vigiavam secretamente o silêncio. Ela bem sabia, bem sabia. Depois, adormeceu. A manhã seguinte era, de novo, como um primeiro dia. Mais tarde, Joana caiu num estado de estranha e leve excitação, deslizou pela casa sem destino. Se convenceu simplesmente. Como quem acena com a mão, como quem olha, estou sofrendo? Se perguntava às vezes. E de novo, quem pensava enchia toda ela de surpresa e não restava lugar para quem sofrer. Até nos mais fracos há a sombra daquele conhecimento que não se adquire com a inteligência cega das coisas. Comigo acontece o seguinte, ou então ameaça acontecer. De um momento para o outro, a certo movimento, posso me transformar numa linha. Isso, numa linha de luz, de modo que a pessoa fica só a meu lado, sem poder me pegar. Atravesso o que existe com os nervos, nada sou senão um desejo, vaguidão impalpável, como a energia. Energia? Mas onde está a minha força? Na imprecisão e a vivificando, não a realidade, mas apenas o vago impulso para adiante. Naquele tempo do internato, quando precisava pôr à prova seu poder, sentir a admiração das colegas com quem geralmente pouco falava, do silêncio que se escondia, saía para a luta. Vejam os olhos daquela mulher, redondos, transparentes, tremem de um instante para o outro. Aquele olhar pode cair numa gota d'água. E aquele outro olhar de quem busca prazer, onde quer que encontre. Ficarei atrás, como uma pedra lá longe, no começo do caminho. Há qualquer coisa que roda comigo, roda, me atordoa e me deposita no mesmo lugar. Casada, eu pensava, nem a liberdade de ser infeliz se conserva, porque se arrasta consigo a outra pessoa. Mas a dois, comendo diariamente o mesmo pão sem sal, assistindo à própria derrota, na derrota do outro,
Isso sem contar o peso dos hábitos refletidos nos hábitos do outro, o peso do leito comum, da mesa comum, da vida comum, preparando e ameaçando a morte comum. Por que casou? Indagou Lídia. Não sei. Só sei que esse não sei não é uma ignorância particular em relação a isso, mas o fundo de todas as coisas. E não sei dizer mais. Sou tão feliz em sentir que me calo para sentir mais. Esta suave incompreensão da vida que me permite viver. Ou era tudo mentira? Quando mais precisava agir, se perdia em pensamentos inúteis. Não forcei a situação. Não me colocar essa luz com as linhas na testa tão evidentes. Deus, caminho correndo, alucinado, o corpo voando, hesitando, mas para onde? Havia um homem olhando para Joana lá da linha do horizonte. Ela era uma estranha, mas vencia de qualquer modo, mesmo que fosse desprezando alguma coisa. Mais um passo e não pode continuar. A barra de seu vestido se torceu, se rasgou no canto do móvel e lá ficou tremendo, arquejante, perplexo sobre o olhar de Joana. Descobriu que, no fundo, não havia surpresa, que tudo se caminhava lentamente para aquilo e agora se precipitava no seu verdadeiro plano. Queria sair correndo, chorando, com o seu pobre vestido sem barra, e lá longe o homem ainda continuava rindo para ela. O olhar de frente para o rasgão, mas sempre tive medo de se arrebentar em sofrimento. Há um poder extra-humano conseguido com certo grau de sofrimento. Porém, um minuto mais a gente não sabe se é de poder ou de absoluta impotência. Todas as coisas rindo e chorando ao mesmo tempo. De novo, abriria e fecharia círculos de vida, os jogando de lado, murchos. Todos os momentos passam. Não é que estou me querendo nesse momento? Só quando sair daqui permitirá olhar o rasgão do vestido. Nada aconteceu. Sobretudo, não houve transformação essencial. Tudo isso já existia. Houve apenas o rasgão do vestido indicando as coisas. E, realmente, dor de cabeça, cansaço. Realmente, tudo caminhava para isso. O filho crescerá da força da mãe e a esmagará com sua vida. Depois se distanciará e a deixará uma velha mãe inútil. Mas vencida apenas, dirá: eu nada sei. Posso parir um filho e nada sei. Deus receberá minha humildade e dirá: pude parir um mundo e nada sei. Estarei mais perto dele e daquela mulher da voz. Entre um instante e outro, entre o passado e o futuro, a vaguidão branca do intervalo, o fundo dos acontecimentos se erguendo, calado, morto, um pouco da eternidade. Apenas um segundo quieto, talvez separando um trecho da vida ao trecho seguinte. Nem um segundo não pôde contá-lo em tempo, porém longo como uma linha reta, infinita, profundo, vindo de longe, um pássaro negro, um ponto crescendo no horizonte, se aproximando da consciência como uma bola arremessada do fim para o princípio e explodindo diante dos olhos, perplexo em essência de silêncio, deixando depois de si o intervalo perfeito como um único som vibrando no ar, renascer depois, guardar a memória estranha do intervalo, sem saber como misturá-lo à vida, carregar para sempre o pequeno ponto vazio, deslumbrado e virgem, demasiado fugaz para se deixar desvendar. Joana, atravessando o pequeno jardim, ignorando aonde iria, sabendo apenas que deixava atrás de si tudo o que tinha vivido, subiu de novo o morro, procurava a paz daqueles caminhos, aquela hora, e parou. E sem os seus passos, ouvia o silêncio se mover. Só o seu corpo perturbava aquela serenidade. Se imaginava sem a sua presença e adivinhava a frescura que deveriam ter aquelas coisas mortas, misturadas às outras, fragilmente vivas, como no início da criação. As casas altas, recolhidas como torres. Se chegava a um dos casarões por ali, por uma longa rua, sombria e quieta, ali, o fim do mundo. O casarão, orgulhoso e doce em seus escombros,
Morrer ali, aquela casa só se podia chegar quando viesse o fim. Morrer naquela terra úmida, tão boa para receber um corpo morto. Um fio d'água corria sem cessar pela parede escura. Joana parou um instante, seu rosto comprido. Mas isso tinha sido há muito tempo. Agora ela tinha se separado do passado. De novo, esperava um fim. Um fim que jamais vinha completar os seus momentos, que descesse sobre ela algo inevitável. Queria ceder, se submeter. Às vezes seus passos erravam na direção, pesavam-lhe as pernas, mal se moviam, mas ela se empurrava, se guardava para cair mais longe. Levantou os olhos e viu aquele mesmo homem que a seguia frequentemente, sem jamais se aproximar. Numa ligeira vertigem, ao tentar divisá-lo de longe, ouviu multiplicado em inúmeros vultos que enchiam trêmulos e formes o caminho. Quando passou a escuridão da vista, ouviu em contraste como um ponto único e pobre, mas andando em sua direção. Certamente ele apenas a tinha seguido, como das outras vezes, mas ela estava cansada e parou. Ali, imóvel, claramente à espera. Nada a retinha, nem o medo. Mesmo que agora se aproximasse a morte, ela continuaria à espera. Estavam cortadas as veias que a ligavam às coisas vividas, reunidas num só bloco longínquo, exigindo uma continuação lógica, mas velhas, mortas. Só ela própria sobreviveria ainda, respirando. Não poderia recuar, não sabia por que recuar. Se ainda hesitava diante do estranho, cada vez mais perto, é que temia a vida que de novo se aproximava, implacável. Procurava se agarrar ao intervalo, nele existir suspensa, naquele mundo frio e abstrato, sem se mesclar ao sangue. Ao se aproximarem, fundiram-se ambos na quietude. Lhe parecia longuíssimo o tempo que decorrera. Eu moro naquela casa, disse ele. Ela esperava. Joana viria no quarto do homem e viria daqui a pouco. Ele fechou os olhos mais intensamente, sofrendo, sem saber porquê. Os abriu em seguida e no quarto, o quarto vazio, subitamente não descobriu a marca da passagem de Joana, como se fosse mentira a sua existência. Mas passos quase silenciosos pisavam lá fora, as folhas secas. De novo Joana vinha. De novo, ele a ouvia de longe. Ele se quedou de pé junto na cama, os olhos ausentes. Um cego ouvindo música distante. Aproximava-se, Joana. Seus passos eram cada vez mais uma realidade, a única realidade. E finalmente, quando a porta se abriu para Joana, ele deixou de existir. Seu corpo era apenas memória fresca, onde se moldariam, como pela primeira vez, as sensações. Ergueu-se um homem tênue e rápido, como a brisa que sopra quando a gente está triste, e disse de longe: eu, mas ninguém o viu. Todos voltaram para suas casas, murchos, crestados de calor, tiraram os sapatos e um grande não ter o que fazer se arrastava nas almas. E nesse interim, a terra continuava a girar. As coisas do quarto se espichavam luminosas, o fim de uma dando a mão ao começo da outra. A intervalos, ela escutava, dentro do silêncio vivo da tarde de verão, movimentos abafados e vagarosos no assoalho frouxo de madeira. E jamais Joana e o homem se sentiam inteiramente sós. Joana também já tinha querido perguntar: Mas onde se desenrola a alma atrás de vocês? Isso, porém, foi um pensamento antigo, porque um dia enxergou de relance as costas gordas concentradas num bloco indissolúvel de angústia. A percebeu também em outros momentos rápidos, quando passando de um quarto para a sala, sorrindo depressa, a alma escapando, horrível. O que fazia domingo na praça? A praça é larga e solitária, sim, tanto sol preso ao chão, como se nascesse dele. Um navio parado, domingo, um vestido colorido aparecendo e desaparecendo numa esquina. As árvores cristalizadas em domingo. Um homem passeando com uma mulher de vestido novo. Puro domingo. Tristeza que parece vir de trás da mulher de vestido colorido.
tristeza de domingo no cais do porto. Essa tristeza leve é a constatação de viver. Mas não se sabe de que modo usar esse conhecimento súbito. Ela lhe contara certa vez que, quando era pequena, podia brincar uma tarde inteira com uma palavra. Ele lhe pedia então para inventar novas palavras. Diga de novo o que é Lalande, implorou para Joana. É como lágrimas de anjo. Lalande é também mar de madrugada, quando nenhum olhar ainda viu a praia, quando o sol não nasceu. Toda vez que eu disser Lalande, você deve sentir a vibração fresca e salgada do mar. Deve andar ao longo da praia ainda escurecida, devagar, nu. Em instantes, ele não sabia se vivia ou se estava morto, se tudo o que tinha era pouco ou era demais. A plenitude o enchia tão grande como um vazio, e sua angústia era a limpidez do largo espaço acima das águas. Ele se moveu, ajeitou a cabeça na sua carne como uma ameba, um protozoário procurando cegamente o núcleo, o centro vivo. Ou como uma criança. Lá fora o mundo se escoava. Um dia, como as outras pessoas, inexplicavelmente envergonhado de si próprio, ansiaria por ir embora. Ela aprendeu desde cedo a pensar. Viveu sua vida como uma virgem, mas isso para o túmulo. Se fez muitas perguntas, mas nunca pôde responder. Parava para sentir. Como nasceu um triângulo? Antes em ideia? Ou esta veio depois de executada a forma? Um triângulo inevitavelmente nasceria? Onde se guarda a música enquanto não soa? E rendida, respondia: que façam flauta de meus ossos quando eu morrer. Que transponham suavemente alguma coisa. É a impressão. A leveza vem vindo não sei de onde. Deus pousa numa árvore e linhas retas se dirigem inacabadas, horizontais e frias. É a impressão. Os momentos vão pingando, maduros, e mal tomba um, se ergue outro, de leve, mas de repente também os momentos se acabam. O sem-tempo escorre pelas minhas paredes, tortuoso e cego. Aos poucos, esse sem-tempo se acumula num lago escuro e quieto, e eu grito: vivi! A noite calada, as coisas lá fora, cada arbusto era um vulto imóvel e recolhido. Ao longe brilhavam e tremiam pequenas luzes avermelhadas, olhos sem sono na escuridão. Enxergava alguma coisa, mas não conseguia dizê-la ou pensá-la sequer, tão diluída se achava a imagem na escuridão de seu corpo. Apenas a sentia e a olhava, expectante pela janela, olhando seu rosto na noite, como se a noite fosse seu próprio rosto. Seria esse o máximo que atingiria? Se aproximar, quase tocar, mas sentir atrás de si a onda sugando-a como a assombrosa lembrança de uma alucinação. Mesmo naquele momento, percebendo a noite e seus próprios pensamentos indistintos, ela ainda restava separada deles, sempre um pequeno bloco fechado, a luzinha brilhando silenciosamente, afastada, solitária, inconquistada. Olhou ao redor de si mesma, a sala fracamente iluminada, e tinha consciência do resto da casa que se perdia na escuridão, os objetos sérios e vagos flutuando pelos cantos. Teria que atravessar as apalpando, mal atravessasse a porta, e sobretudo se fosse uma criança na casa da tia, acordando de noite, a boca seca, indo à procura de água, sabendo, as pessoas isoladas, cada uma dentro do seu sono intransponível e secreto. Sobretudo se fosse aquela criança. E como naquela noite, ou naquelas noites, ao atravessar a copa e se surpreender o luar parado no quintal, como num cemitério, aquele vento livre e indeciso. Sobretudo se fosse a criança amedrontada, esbarraria no escuro em objetos imprecisos. E a cada toque, eles se condensariam subitamente em barreiras de olhos abertos, frios, mas também aprisionados então. Depois da pancada, a dor, o luar desnudando o terraço de cimento, a sede subindo pelo corpo como uma lembrança, a quietude profunda na casa, os telhados vizinhos, imóveis e lívidos,
se misturando com a noite e o tempo ali pousado sobre eles. De novo, Joana procurou voltar à sala. A presença de Otávio estava solta das coisas, de suas próprias coisas, por ela mesma criadas e vividas. Largassem-na no deserto, na solidão das geleiras, em qualquer ponto da terra, e conservaria as mesmas mãos brancas caídas, o mesmo desligamento quase sereno, ou gritar alto, alto e reto e infinito. Sair andando até encontrar aquela longínqua luzinha no meio da escuridão da noite, tão trêmula como no começo ou no fim. Também ela estava a nascer ou a morrer? Não! Ficar presa a um instante como um olhar absorto se prende ao vácuo, quieta, fixa no ar. A trepidação de um bonde longínquo a atravessou como num túnel, um trem noturno num túnel. Quem viaja à noite apenas olha pela janela. Ninguém sabe onde estão as casas, os corpos sujos, escuros, sem luz. A voz de Joana riscou o quarto, inexpressiva. E sua voz, que veio de algo cheio de sangue e de carne, reuniu a sala na sala, designou e definiu as coisas. O que é que se pode fazer além de viver, Otávio? Eu mesma posso morrer de sede diante de mim. A solidão está misturada à minha essência. Está gravado em mim que a solidão vem de que cada corpo tem irremediavelmente seu próprio fim. Por um instante se silenciaram. Num rápido momento, Joana se viu sentada junto ao pai, um laço no cabelo, uma sala de espera, e não sabia o que tinha sucedido um instante antes da cena e um instante depois, só uma sombra. E ela se recolheu a ela, ouvindo a música da confusão murmurar em suas profundezas. Um instante. E um pensamento se acabou. Havia silêncio na sala e a luz e o vazio repousavam sobre as teclas brancas do piano aberto. Alguma coisa era morta, lenta e verdadeira. O que vem agora? Murmurou Otávio. E dessa vez ele sucumbiria ao fundo das coisas. Foi arrastado para a verdade de Joana. Em que refletia ela tão distante? Parecia pairar no centro de alguma coisa móvel. O corpo flutuante, sem apoio, quase inexistente. Como quando ela se colocava a falar do passado. No jardim da prima Isabel cresciam outrora rosas brancas. Ele as olhava, muitas vezes perplexo, sem saber de que modo tê-las, porque diante delas, seu único poder, o de criatura, era vão. Mas Otávio iria embora. Sim, ele continuaria. Havia Lídia, o filho, ele mesmo. Teria que unir o presente àquele passado longínquo. Viu a si mesmo, numa tarde talvez, sentindo no peito uma dor fina, franzindo os olhos, sabendo as mãos vazias, sem olhá-las. A indefinível sensação de perda quando Joana o deixasse. Otávio e Joana mergulharam em silêncio solitário e calmo. Passaram-se anos, talvez. Tudo era límpido, como uma estrela eterna, e eles pairavam tão quietos que podiam sentir o tempo futuro rolando lúcido dentro de seus corpos com a espessura do longo passado que, instante por instante, acabavam de viver. O turbilhão rodava, e ela era colocada no início do caminho, mas tudo só deslizava sobre ela. O mistério explica mais que a claridade. Aquele misterioso homem foi embora. Agora, de novo, um círculo de vida que se fechava. Eles eram apenas corpos vivendo, nada mais. Colocar mais para frente, mas de que valia? Apenas corpos vivendo. Não, ainda melhor assim, cada um com um corpo empurrando para frente, querendo sofregamente vivê-lo. Tomou consciência da solidão em que se achava no centro de uma casa vazia. Se aproximou da janela, sentiu frio nos ombros nus, olhou a terra onde as plantas viviam quietas. E o globo se movia enquanto ela estava sobre ele, de pé,
junto a uma janela, o céu por cima, claro, infinito. Algo tentava se mover dentro dela, quis trazer essa sensação à consciência. Ouviu de novo o relógio batendo, tim-dlem, tim-dlem. Deus, o que era aquilo tudo, senão ela mesma? Tudo participava da mesma loucura. Sim, o relógio batia tim-dlem. Ela se ergueu na ponta dos pés. E o mundo girava muito mais leve naquele momento. E uma grande vontade de se dissolver até misturar seus fios com o começo das coisas. Ou estava errada e aquele sentimento era atual. O que havia naquele instante longínquo era expectativa da continuação, espaço vazio. Que palavra poderia exprimir que naquele tempo alguma coisa não tinha se compactado em um passado já tão acabado? E que, sim, vivia mais livre? Nuvens brancas e muito embaixo o campo estendido, como envolvendo a terra. Deus, como ela afundava docemente na incompreensão de si própria. Haveria de se reunir a si mesma um dia. Haveria de se fundir e ser de novo o mar mudo, brusco, forte, largo. A morte a ligaria a tudo, a ligaria até mesmo com o seu passado. Ela se notou. E no choque da súbita percepção, era de novo uma mulher. Agora, seus olhos voltados para fora haviam esfriado. Agora, a morte era outra. Desde que ela era uma mulher. A morte. E de súbito, a morte era a cessação apenas. Não! Se gritou assustada. Não a morte. Corria agora à frente de si mesma. Não morrer. Porque... na verdade, onde estava a morte dentro dela? Caminhou até o espelho, se olhou, ainda viva. O pescoço nascendo dos ombros, ainda viva, se procurando. Não, ouça. Não existia o começo da morte dentro de si. E como atravessasse o corpo violentamente, em busca, sentiu levantar-se de seu interior uma aragem de saúde. Todo o corpo se abrindo para respirar. Não podia, pois... então, morrer, pensou lentamente. Aos poucos, o pensamento frágil tomou uma longa inspiração, cresceu, se tornou compacto e inteiriço, como um bloco que se ajustasse dentro de seus contornos. Não, mas era tão claro. Não morreria porque... uma rápida visão, a de um velhinho, talvez uma mulher, uma mistura de fisionomias indistintas, numa só, balançando a cabeça, negando, envelhecendo e morrendo. Não! Lhes disse suavemente do fundo da nova verdade. Não! As fisionomias se esfumaçaram. Pois se ela bebia água, se tinha abolido Deus, o mundo, tudo, então não morreria. Tão fácil. Estendeu as mãos, sem saber o que fazer delas, já sem se prender a raciocínios. Pareceu-lhe tão ilógico morrer que se deteve agora, estupefata, cheia de terror. Eterna? Reflexões rapidíssimas e brilhantes como faíscas que se entrecruzavam eletricamente, se fundindo, mais em sensações do que em pensamentos. Mudava-se em transição, em saltos leves, de plano a plano. A intuição de que eram frágeis aqueles momentos a fazia se mover de leve, dissolver aquele ser de ar que tentava viver dentro dela. Novamente deslizou para a janela, respirando cuidadosamente, mergulhada numa alegria tão fina e tênue, líquidos resplandecentes se derramando por dentro de seu corpo transparente de jarros imensos. Ela própria crescendo sobre a terra, asfixiada, dividindo-se em milhares de partículas vivas, plenas de seu pensamento, de sua inconsciência, atravessando a limpidez, sem névoas, levemente, andando, voando. Um pássaro lá fora voou obliquamente, atravessou o ar puro e desapareceu na densidade de uma árvore. O silêncio ficou palpitando atrás dele em pequenos sussurros. Ah, então morreria. Sim que morreria. Simples, como o pássaro tinha voado. Mas é fácil, tão fácil. É a morte que virá. Um momento ainda sentiu a ameaça da incompreensão. Eternidade é o não ser,
a morte é a imortalidade. Boiavam estes pensamentos soltos, restos de tormenta. Agora tinha se desvanecido para sempre a certeza da imortalidade. Mais uma vez ou duas na vida, talvez num fim de tarde, num instante de amor, no momento de morrer, teria sublime inconsciência criadora a intuição aguda e cega de que era realmente imortal para todos sempre. Impossível explicar. Se afastava aos poucos daquela zona onde as coisas têm formas fixas e arestas, onde tudo tem um nome sólido e imutável. Cada vez mais afundava na região líquida, quieta e insondável, onde pairavam névoas vagas e frescas, como as da madrugada. Da madrugada, se erguendo no campo, acordava no meio da noite. As tábuas da casa velha rangiam lá do primeiro andar, solta no espaço escuro. Afundava os olhos na terra. Alguma coisa, um brilho piscava na noite, espiando. Olhos de um cão deitado, vigiando. Depois a madrugada nasceu sobre as campinas. As plantas eram de novo verdes, nascendo da morte. Já nenhum cão vigiava a fazenda. Agora tudo era leve, sem consciência. Tudo tão impreciso, mas de súbito, na imprecisão, intuía haver uma nitidez absoluta. Perturbada, pensava, tudo! Já tinha vivido muito. Verões inteiros, onde as noites decorriam insones, olhos escuros. E sobretudo havia o que não se pode dizer, um rio rolando em silêncio e sem saber. Também, longe, em alguma parte, um pardal sobre um galho e alguém dormindo, tudo dissolvido. Dentro de si sentiu de novo acumular-se o tempo vivido. A sensação era flutuante, como a lembrança de uma casa em que se morou, em relação ao pai batendo na máquina e ao sol daquela tardezinha. Vago, longínquo, mudo. E não podia saber se, depois desse tempo vivido, viria uma continuação ou uma renovação, ou nada, como uma barreira. Não era obrigada a seguir o próprio começo. Sentia que essa estranha liberdade tinha sido sua maldição e que era o que iluminava sua matéria, mas que não se ligava a ela própria. E sabia que daí é que vinha sua vida e seus momentos de glória. Naquela tarde já velha, um ciclo de vida fechado, trabalho findado, andar, sofrer, se abalar na base, sem esperanças, sobretudo sem esperanças. A serenidade agora permitia vir à sua consciência momentos passados que eram mortos de profundis. De profundis, alguma coisa queria falar. De profundis, ouvir-se. Aprender a fugaz oportunidade que dançava com os pés leves à beira do abismo. De profundis, fechar as portas da consciência. De profundis, caiu mais fundo nos pensamentos. No escuro das pupilas, os pensamentos alinhados, em forma geométrica, um se superpondo ao outro como um favo de mel. Alguns casulos vazios, informes, sem lugar para uma reflexão. Formas fofas e cinzentas, como um cérebro. Vejo um sonho que tive, palco escuro abandonado atrás de uma escada. Mas no momento em que penso palco escuro em palavras, o sonho se esgota, a sensação murcha e é apenas mental. Até que as palavras palco escuro vivam bastante dentro de mim, na minha escuridão, a ponto de se tornarem uma visão penumbrosa, esgarçada. Então terei de novo uma verdade, o meu sonho de profundis, porque não vem o que quer falar, fechar os olhos, cheia de flores que se transformaram em rosas à medida que o bicho treme e avança em direção ao sol. Do mesmo modo que a visão é muito mais rápida que a palavra. Escolho o nascimento do solo para, sem sentido, de profundis, depois virá o fio de água pura, escorrendo pela parede escura. De profundis,
Deus, brotai no meu peito, eu não sou nada, e a desgraça cai sobre minha cabeça, e eu só sei usar palavras, e as palavras são mentirosas, e eu continuo a sofrer, afinal, o fio de água sobre a parede escura. Deus, vinde a mim, e não tenho alegria, e minha vida é escura, como a noite sem paredes, sem estrelas. E Deus, por que não existes dentro de mim? Por que me fizestes separadas de ti? Deus, vinde a mim. Eu só tenho uma vida, e essa vida escorre pelos meus dedos e se encaminha para a morte serenamente. E eu nada posso fazer, e apenas assisto ao meu esgotamento em cada minuto que passa. Não saberei que ia existir daqui a poucos anos. O que me resta para viver é pouco. E o que me resta para viver, no entanto, continuará intocável e inútil. Porque não tem pena de mim. Deus, dai-me o que preciso, mesmo que eu não saiba o que seja. Minha desolação é funda, como um poço. Vinde a mim na desgraça, e a desgraça é hoje, a desgraça é sempre. Quero me dissolver em lágrimas. Das profundezas chamo por vós, das profundezas chamo por vós, e nada responde. E minha perplexidade me sufoca. Das profundezas, a entrega final, o fim. Mas das profundezas, como resposta? Sim, como resposta, avivada pelo ar que ainda penetrava no seu corpo, erguendo-se, a chama queimando, lúcida e pura. Das profundezas sombrias, o impulso ardente, a vida de novo se levantando, informe, audaz e miserável, um soluço seco insuportável. Sobretudo, se aclarava aquele movimento constante no fundo de seu ser. Agora crescia e vibrava, aquele movimento de alguma coisa viva, procurando se libertar da água e respirar. Também como voar. Sim, como voar. Andar na praia, receber o vento no rosto, se erguendo, o corpo abrindo para o ar, se entregando à palpitação cega do próprio sangue, notas cristalinas tilintantes faiscando na sua alma. Deus, vinde a mim, não para me salvar, porque sou impotente e medroso em dar o pequeno golpe que transformará todo o meu corpo nesse centro que deseja respirar e que se ergue, o mesmo impulso da maré e da Gênese, o pequeno toque que no louco deixa viver apenas o pensamento louco. Só te quero, Deus, quando tudo for de novo apenas sólido e completo, quando o movimento de emergir a cabeça das águas não for apenas uma lembrança, e quando dentro de mim só houver conhecimentos que se usaram e se usam. Joana não era mulher, ela existia. E o que havia dentro dela eram movimentos a erguendo, sempre em transição. Talvez tivesse alguma vez modificado com sua força selvagem o ar ao seu redor e ninguém nunca o perceberia. Talvez tivesse inventado com sua respiração uma nova matéria e não o sabia, apenas sentia o que jamais sua pequena cabeça de mulher poderia compreender. Quentes pensamentos brotavam e se alastravam pelo seu corpo assustado. O que neles valia é que no instante mesmo de seu nascimento havia a substância cega e verdadeira se criando, se erguendo, salientando como uma bolha de ar à superfície da água, quase a rompendo. Pensou que arrebentaria seu próprio ser. Enfim, livre! Um dia o que eu fizer será cegamente, inconscientemente, pisando em mim, na minha verdade, tão integralmente lançado no que fizer que serei incapaz de falar. Sobretudo, um dia virá em que todo o meu movimento será criação. Provarei a mim mesmo que nada há a temer, que tudo o que eu for será sempre onde haja meu princípio. Erguerei dentro de mim o que sou um dia, água pura, submergindo a dúvida
e a consciência. E quando eu falar, serão palavras não pensadas e lentas, não levemente sentidas, não cheias de vontade, não o passado corroendo o futuro. O que eu disser soará inteiro. Não haverá nenhum espaço dentro de mim para eu saber que existe o tempo, dimensões. Não haverá nenhum espaço dentro de mim para notar sequer que estarei criando instante por instante. Não instante por instante, sempre fundido, porque então viverei maior, serei brutal e mal feito, como uma pedra. Serei leve e vago, como o que se sente e não se entende. Me ultrapassarei em ondas. Ah, Deus! E que tudo venha e caia sobre mim. Até a incompreensão de mim mesmo em certos momentos brancos. Porque basta me cumprir e então nada impedirá meu caminho até a morte sem medo de qualquer luta ou descanso. Me levantarei forte e belo.